Gente, muito bem. Olha que moça bonita, nós estamos conversando com ela hoje. É isso aí, vou prender a carinha dela aqui, fixar este bloco, ver se eu estou fazendo certo e o nome. Aí, Então, beleza. pessoal, se quiser, pode fazer perguntas que a gente responde. E aí, Estela, vamos lá? Você não quer se apresentar para todo mundo? Vamos lá. É, Eu sou Estela De Vitti, terapeuta ocupacional de primeira formação, depois de trabalhar aí na gestão com crianças aqui no Brasil, acabei indo para a Holanda, fazendo uma nova formação, gestão pública e política pública. Acabei trabalhando na Holanda por 7 anos como gestora de serviços para a infância, vivendo a infância a partir de uma outra perspectiva cultural, acho que isso foi determinante também. Na Holanda, na verdade, não sei se vocês sabem disso, mas pela uma pesquisa da Unicef, a criança holandesa é considerada a criança mais feliz do mundo, e um dos fatores é a autonomia, mas também um contato diário com a natureza. Bom, depois de 7 anos da Holanda, passei por Genebra, na Organização Mundial da Saúde, e voltando para o Brasil, trabalhei também na Organização Mundial da Saúde por mais 4, 5 anos, fazendo a gestão da o que a gente chama de saúde internacional, ou saúde, as relações exteriores no campo da saúde. Então, foi uma trajetória aí importante, mas quando chega o filho, a gente começa a perceber algumas coisas que, quando vivia na Holanda, tive acesso a muitos bons recursos para a infância, a partir da perspectiva cultural holandesa, e daí, quando vim para cá, percebi que, na verdade, a gente estava acostumado aqui no Brasil a ter uma infância muito barulhenta e muito hiperestimulada. E aí comecei a entender que o que eu queria para o meu filho era uma coisa diferente, daí eu volto a me aprofundar bastante nisso, do que significa o acesso que as crianças têm às coisas, quais coisas as crianças têm acesso, que tipo de brinquedo, que é tudo isso, que móveis são esses, mas também é um espaço, daí eu já deixo uma provocação aqui de reflexão, que tem a ver, eu acho, muito com o que a gente vai falar, até o tema da live, do convite de hoje, é desafio ou inspiração, né? Eu sempre tenho falado bastante isso ultimamente, que é, se imagine num dia de muito, 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 muito estresse, dá tudo errado, todo mundo briga com você não dá conta, briga com todo mundo. Aí eu te coloco nesse momento, eu te coloco na Avenida Paulista, às 5 horas da tarde. 5 minutos depois, o que você imagina que ocorreu com você? Roubaram o celular. Isso. Pois é, mais essa ainda em cima. E daí, depois, se eu te pego nesse mesmo momento de estresse e eu te coloco num ambiente de parque, ou num jardim muito bem cuidado, ou num espaço de natureza, era assim, a situação inicial é a mesma, mas aí eu te coloco nesse parque 5 minutos depois, você está como? Então, se a gente for trabalhar com crianças, e principalmente as neurodivergentes, hiperativo, autismo, etc., fica muito claro que o ambiente é super determinante para o desenvolvimento da criança, para o fazer dela, para o que ela dá conta. Então, tá mais do que na hora da gente conversar muito sobre isso. Muito, muito, muito. Pronto. E aí, Que bacana. já está comprovado, né? Que hoje tem até banho de floresta, essas coisas assim que está na moda, né? Que mudam sinapses, né? Isso é científico, né? Imagina então para a criança. Bom, já deu para perceber que a gente está conversando com uma expert, né? Que sabe tudo sobre criança, não é só sobre o próprio filho, não. Aliás, eu não, né? Foi um estimulante, Dois, na né? verdade, né? 2 filhos. O Oliver e o Dante, é isso, Estela? Oliver e Dante. Oliver tem 10 anos, é o que gerou toda essa reflexão, e o Dante tem 5 anos. Então, a primeira infância é de 0 a 6 anos, né? É sobre isso, principalmente, que a gente está fazendo essa conversa aqui. Mas, então, eu tenho uma criança que já passou da primeira infância e o outro que ainda está terminando. O Dante tem 5 anos. Você acha que a infância termina quando, Estela? Hoje em dia, a gente tem falado das infâncias.
porque ela não só pode continuar dentro da gente, inclusive, mas cada um tem a sua perspectiva, né? A sua infância, a sua forma de entender a melhor infância. Então, a gente tem falado ultimamente de infâncias no plural, a importância de pensar nas infâncias. E eu entendi que agosto, e esse é um motivo também da nossa live, agosto é um mês da primeira infância. Primeira infância, é uma E forma vai até os 6 anos. de 0 a 6 anos, é uma forma da gente colocar algumas questões importantes aí, né? A gente tem para a primeira infância, por exemplo, que existe uma importância muito grande de estímulos sensoriais. E daí, hoje em dia, está muito na moda a gente provocar artificialmente estímulos sensoriais. Então, a gente deixa a criança, muitas vezes, sentada numa mesinha, e daí, na mesinha, a gente oferece para ela um slime. E daí, ela tem a É um possibilidade slime, que é aquela geleca? É uma isso? meleca, assim, melequinha. Ah, tá, aquela geleca que vem no Uhum. patinho, é isso? É um pouco Adorava diferente do aquilo. que a geleca, mas é uma coisa, melequinha. E daí, novamente, o adulto fala, não, parou, agora a gente vai te dar um novo estímulo sensorial. E daí a gente pega e dá para ela uma areia, muitas vezes também artificial, né? Areia azul, areia verde. E daí, qual a problematização que muitos teóricos têm feito hoje é que, na verdade, a gente primeiro determina qual é a sinapse, falando em sinapse aqui em neurologia, a gente determina como adulto qual é a sinapse que vai ser feita, então aí só a gente já começa, no meu ponto de vista, errando, porque se a gente deixa o ambiente mais aberto, como o ambiente natural, a gente permite que as sinapses sejam quase, é uma estrutura mais rizomática, então ela vai para todos os lados, e isso é a grande potência da primeira infância. A criança, inclusive, precisa disso para terminar de fazer o desenvolvimento da parte mais externa do cérebro, que é a massa cinzenta. Então, quanto mais a gente estimula diversas sinapses, mais potência a gente está dando para o desenvolvimento dessa camada mais externa do cérebro, super potente. Quando a gente fala de estímulos sensoriais mais sintéticos e mais customizados pelo adulto, a gente está falando... claro, eu vou exagerar um pouquinho, mas é quase que a gente dissesse, essa sinapse você pode fazer, as outras não. Então, quando a gente permite que a criança explore o ambiente natural, ela vai andar na areia, eu tenho aí todos os, né, sem sapato, eu tenho todos os músculos e as diferentes falanges ali se movimentando de forma irregular, o que dá um estímulo sensorial e proprioceptivo super importante. Aí eu mudo de temperatura também e de sensorial de tato para grama, que também é outra coisa. E daí a gente já vai para um brincar no balanço, a gente já vai... As possibilidades rizomáticas de sinapse ali são gigantescas. Então, poder dar esse estímulo para uma criança é super potente. É porque Essa exatamente daqui de é a 0 minha a 6 criança anos. de 5 anos aqui, que veio dar um Oi, oi. Dante. Oi, Dante. Eu já li em artigos científicos que é exatamente nessa fase da idade que acontecem milhões de sinapses assim por dia, né? E é ali que a criança ela consegue aprender uma nova língua, ou ela consegue tocar um instrumento, ou ela consegue fazer uma ginástica, alguma coisa assim bem mais profissional, né? Não é mais ou menos por aí? Sim, com certeza. Essa é a história, né? Quanto mais a gente consegue estimular essa criança nesses primeiros anos, mais ela tem repertório neurológico, inclusive, repertório de experiências vividas, para conseguir ter uma boa base para o desenvolvimento mais cognitivo depois de Fundamental 1, né, de quando começa a alfabetização e tudo mais. Então, é quase que... É como se na primeira infância, se a gente
permite tudo isso de exploração, a gente consegue garantir que ela tem uma boa estrutura para depois deslanchar em uma parte mais cognitiva, né, mais de uma inteligência mais formal, assim, que é aí a base para ter muitas línguas, a base para tudo. Mas eu acho que uma coisa que é importante dizer também é que eu acho que esses ambientes naturais são super potentes também no desenvolvimento de atividades que usam o corpo inteiro. Então, diferente desse movimento que eu falei de exigir que a criança sente na mesa, o permitir que a criança brinque na natureza também permite que ela se movimente de corpo todo. Tem uma coisa, por exemplo, que é super subestimada na primeira infância, que é o uso da força. A criança precisa usar força, fazer força. E, óbvio, ela não vai fazer musculação, ela não deve fazer musculação, mas ela precisa agachar e passar por baixo de alguma coisa, ou sustentar o próprio corpo pendurada em um lugar, ou ter que empurrar um carrinho de areia cheio de uma carriola cheia de areia, ou ter que puxar. Isso daí é estímulo proprioceptivo, que é o músculo que está grudado no osso, puxa o osso. E esse estímulo também ajuda muito numa coisa que parece muito simples, que é o esquema corporal, que também é um conceito neurológico, que vai ajudar ela depois muito na questão do desenvolvimento de lateralidade, que também é a base para a alfabetização. Então, tem umas questões de trabalhar o ambiente, que é esse brincar nesse ambiente natural, que é fundamental para o desenvolvimento da criança. Eu vejo, por exemplo, que essas crianças têm uma energia, né? Eu já escutei uma vez, quando os Jogos Pan-Americanos foram ali no Canadá, é, os ultimanistas da Universidade de curso de Educação Física. Então, um dos colegas tinha ganhado a medalha de prata no triatlo. Então, eles pegaram um menino ali de 5 anos e pegaram esse atleta. E os colegas falaram assim, ó, tudo que o menino for fazer, você vai ter que acompanhar. Se ele gritar daqui até lá, a plenos pulmões, você vai ter que gritar também. E, bom, chegou 4 horas da tarde, o atleta falou assim, Cansadíssimo. eu não aguento mais. E eu comparo isso praticamente a um gatinho que fica brincando com a bolinha de ping-pong, ou uma bolinha de tênis, por exemplo, né? Que nessa hora ele está desenvolvendo o físico, desenvolvendo a mente, bolando estratégias rápidas, vamos dizer, tomando decisões rápidas, tudo para ser um bom caçador de rato, né? É mais ou menos por aí. Sim, eu acho que tem essa coisa de a criança não parar quieta na primeira infância, é uma necessidade motora e neurológica da criança. Claro que tem criança hoje muito hiperestimulada, que vai além, né? Ela não consegue ter esse estímulo mais tranquilo. Mas se a gente puder fazer uma provocação para os espaços que a gente tem hoje de infância, a gente tem espaços que provocam também essa hiperestimulação. Por exemplo, se a gente vai num clássico buffet infantil, ou inclusive até muitas escolas, você pega uma sala de aula da educação infantil, a gente tem cada mesa e cada carteira, cada coisa de uma cor. Aí as crianças vêm com mochilas hipercoloridas e brilhantes, se bobear ainda faz barulho. Nas paredes, as paredes estão recheadas de personagens e letras, e cada letra tem uma figura e ainda tem coisa, né? Estou curioso sua interpretação sobre tudo isso, né? Estou curioso para saber o que é esse bombardeio de várias cores, porque nos playgrounds já está provado que os brinquedos policromáticos, vamos dizer, eles machucam a criança 22% a mais, né, do que nos monocromáticos. Mas continua, eu quero escutar. Mas é isso. Então, na verdade, o que a gente está fazendo com a criança é dizendo informação. Além disso, a gente tem uma luz branca, contrário da luz natural, uma luz branca que também hiperestimula, e um descuidado total, um despreparo acústico dos ambientes.
Ou seja, é estímulo, 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 estímulo. Aí acontece alguma coisa na sala, o barulho é gigantesco, a professora tem que falar mais alto ainda, e a criança é hiperestimulada o tempo inteiro. Muito diferente do que quando a gente está num espaço natural, isso absolutamente não ocorre. Tem muitas atividades que, assim, de uma forma muito... com uma intenção muito boa, eu vejo muita gente preparando um espaço para um bebê, uma criança muito pequena, ficar no chão com uma toalha super colorida. E daí lá em cima vai um brinquedo super colorido. Uhum. Na verdade, você está desajudando a criança a entender contrastes de percepção de fundo, etc. Isso naturalmente não ocorre na criança. Então, nesses parquinhos, de novo, você não... É mais difícil da proporcionalidade do ambiente, da distância, qual é o movimento que a criança tem que fazer para pegar a próxima barra, para daí conseguir, qual é a intencionalidade do movimento. Então, eu acho que tem que olhar muito mais. E pensando muito nesse ambiente natural, agora eu vou fazer uma provocação e talvez... Bom, vamos ouvir o que eu vou ter de resposta. Mas a experiência que eu tenho de espaços projetados, espaços naturais projetados, é que as crianças, por muito tempo, não foram muito bem-vindas, assim, nesse espaço. Pareciam espaços quase feitos para não crianças. Pelo menos a experiência de 42 anos aqui de Expoflora, não que eu tenho tudo isso, eu sou muito mais jovem. Mas a impressão é que quando se pensava na criança nesses espaços, era uma mesinha com uma cadeirinha e giz de cera, coisa que acontece ainda em muitos restaurantes e espaços de brincar, é isso que tem para criança. E quando, na verdade, a criança tem que pôr o pé no chão, na grama, né? Isso que é potente para a criança. Mas e aí, me conta? Então, nós paisagistas temos muita responsabilidade, então, com essa primeira infância. Com certeza, as crianças precisam ocupar esses espaços naturais. Tem muitas escolas que oferecem grama sintética e areia sintética para as crianças, como única oportunidade de contato com o natural. Forma urbanoide, né? E o mato tem bicho, tem aranha, tem lagarta, tem escorpião, tem não sei o quê. Os próprios pais, né, vamos dizer, que praticamente nasceram ali na área urbana, eles vão... eu vejo até de alguns amigos nossos, né, gente próxima, por exemplo, que quando passa um mosquito perto assim, ele já entra em pânico, né? Lembro uma vez ali que a gente estava almoçando com uma pessoa e apareceu uma borboleta, né? E o moleque entrou em pânico, olha o bicho, olha o bicho. E a gente comendo frango, eu estava perguntando para ele se ele já tinha visto um frango vivo. Ele falou, não, tio, não tem frango vivo. Ele vem num pacotinho plástico, assim, com as duas perninhas, assim, desse jeito, né? Olha que coisa. Stella, e aí essas pessoas, você está, na verdade, né, que a Stella nos convidou para participar desse evento, para trazer justamente essa conscientização, que é o nosso meio, é o paisagismo, né, e por isso que nós começamos essa live, para trazer essa conscientização, né, Stella? Essa é a ideia de todo o processo, né? Você tem poder de convencimento público ou até mesmo privado para mostrar o que de fato funciona e não funciona para uma criança? Porque assim, eu estou falando isso porque assim, eu sei que na Holanda, por exemplo, esses dias eu sou fã do LinkedIn, e aí eu vi que um brasileiro foi na Holanda, num parquinho, e é um parquinho simples ao nosso olhar paisagístico, né? Porque é bem natureza e uns troncos e umas coisas assim, e que na Holanda tinha uma regra que você tinha que andar X quilômetros ou uma distância tal para encontrar um parquinho para essas crianças. É isso? Alguma coisa assim?
A gente tem projetos, eu não sei dizer especificamente da Holanda, mas existem muitos projetos que consideram uma cidade saudável e uma cidade Saudável. segura se É. ela tem bons espaços para a criança também, para que a criança possa ocupar o espaço urbano, o espaço da cidade, o espaço público. Então, ter espaços de sombra, bastante importante, mas ter espaços de movimento, extremamente importante, ter espaços mais lúdicos de brincadeira, para que ela possa explorar tanto a natureza quanto o próprio corpo, também extremamente importante. Com certeza. Tem estudos que mostram até que uma cidade passa a ser segura porque as crianças ocupam a cidade, o espaço público da cidade, e não o contrário, as crianças não, a cidade não é segura e por isso as crianças ocupam. A cidade passa a ser segura porque as crianças estão ocupando o espaço público. Então, Que eu acho interessante. que E você sabe quantos aqui do estado de São Paulo, a pesquisa é antiga, mas eu não sei como é que é hoje, mas somente 10% das nossas praças aqui no estado de São Paulo tem o parquinho, sabia desse? E aí ele fala assim, não, mas o meu filho brinca em casa com o vizinho, eu brinco com a escola, né, com os meninos da escola. Qual que é a diferença, vamos dizer, entre uma criança dividir um brinquedo num playground, numa praça, ou ela brincar na escola, ou brincar em casa? São três tipos de lazer, vamos dizer, recreativo diferentes. Que avaliação você faz disso? Eu acho que tem uma relação importante com esse cuidador, né? O adulto de referência da criança, que eu acho que tem que sempre estar disponível para garantir a segurança. Eu acho que aqui no Brasil isso é uma questão importante, mas eu acho que esse adulto de referência também tem que ser uma pessoa que permite que a criança explore essa autonomia, que é quando a gente começou a conversa, a gente falou da Holanda, explore essa autonomia no espaço público. Quando a gente brinca no espaço da casa, ou no espaço da escola, esse espaço é necessariamente muito mais conhecido e a criança entende como seguro. Mas também é um espaço em que as regras estão melhor definidas por esse No adulto. espaço público. Não. Não, justamente Ah, em em casa casa. e na escola, porque aqui na escola pode isso e pode aquilo. Aqui em casa você não pode subir no sofá, ou você não pode. Quando você explora o espaço público, você está muito mais aberto ao que vai acontecer naquele momento. Então você não sabe quem é o amigo que está lá, você não sabe muito bem como é aquele brinquedo, como ele vai reagir na interação. Então a interação do brincar nesse espaço, pode ser no espaço público, é poderosíssima, assim, porque permite que a criança explore ainda o pouco conhecido, né? Incentivando o Porque crescimento, assim. ela tem que, numa praça, onde é que tem parquinho, aliás, tem um dado interessante da Organização Mundial de Saúde, que recomenda aos paisagistas, e quem está escutando a gente deve estar no ramo de paisagismo, que a mãe, ou o pai, ou a babá, ou a avó, não ande mais do que 10 minutos com seu filho para atingir uma área verde e que nessa área verde tenha um parquinho. Então, não adianta também a cidade ser bem dotada de área verde se tudo isso está no lado só, né? E tem a ver até com permeabilidade das águas da chuva, vamos dizer, né? Estamos falando ali de cidades esponjas praticamente, né? Então já resolve as duas coisas. Com certeza. Não conhecia esse dado. Vou atrás dele, vou usar ele. Muito bom. Oi, Juliana, você quer fazer uma pergunta? Ah, sim, é que vocês estavam comentando boa noite, das pracinhas, Boa e noite. aí eu lembrei que tem uma coisa que me incomoda bastante, né? Que você percebe que tem praça nos bairros e às vezes a praça ela é íngreme, sabe? Não tem nem como a pessoa passar, nem permanecer. E às vezes é um pedacinho com uma árvore, um banco,
uma coisa bem assim, parece que é um protocolo, né? E aí eu me lembrei que eu fui para Buenos Aires, na Argentina, e o meu afilhado, ele é meio brasileiro, meio argentino, ele mora aqui no Brasil. E aí a gente estava lá na Argentina com ele, né? E lá tem o pessoal, os argentinos, eles têm uns hábitos bem interessantes, né? As crianças saem da escola e elas vão para a praça com os pais. Então, os É, pais levam lanche, né? E elas saem da escola antes, não vai direto para casa, elas vão para a praça. E essa minha amiga que é argentina, ela queria possibilitar isso para o filho dela, né? Na época ele estava com 5, agora ele está com 7. E era uma coisa simples, porque tem balanços na praça, a praça é relativamente grande, tem lugar para você pintar, gratuito, né? Uma coisa simples, uma tinta, um suporte, né, para você colocar as folhas para pintar, depois pendura num varal e leva para casa. Ou seja, é uma coisa tão simples, mas tão rica, né? E essa coisa também dos restaurantes que só tem giz de cera, né, e papel, essa minha amiga, ela senta no chão, ela é argentina, ela senta no chão com os filhos no restaurante, porque os argentinos, eles têm muito essa coisa de, se você perceber na praia, quando você vê os argentinos na praia, eles sentam em círculos, né, porque eles conversam, né, eles olham um para o nunca outro, e eu reparei. lembro que Eu também, reparei. Olha que interessante. eles têm essa coisa. Então, por exemplo, quando ela vem na minha casa, ela senta no chão com os 2 filhos. Quando a gente vai no Haskell, não sei se vocês conhecem, é um restaurante que tem em São Paulo, e ela senta no chão com as crianças, porque chega uma hora que eles não querem ficar na mesa, eles querem ficar no chão. E para ela é natural, eu acho que é uma coisa meio que cultural deles, né? Que Os argentinos, legal. eles leem mais que a gente, né? E tem muito psicanalista na Argentina também. Ela é bem rica em psicanálise. E lá eu também cheguei aí numa lanchonete que é só para criança. Então, a lanchonete tem o cardápio de criança, tem balanço dentro da lanchonete. É uma lanchonete infantil, ou seja, é o adulto que vai na lanchonete da criança. Não é a criança Uhum. que vai na lanchonete do adulto, é tudo ao contrário. E eu nunca Entendi. vi isso aqui em São Paulo, lanchonete para criança. Eu vi Não. lá em Buenos Aires. É uma outra perspectiva daí, né? Como pode mudar tudo, né? E esse brincar, Stella, o que que você sugere para nós paisagistas? Que elementos são essenciais numa, vamos falar, área residencial, mas mais pública, né? Eu entendi que a pública é mais rica de oportunidades sensoriais do que a privada. Ela pode ser, né? Porque ela justamente estimula esse contato com o que não é tão programado, né? Porque quando a gente tem um espaço já conhecido, que a criança ocupa todos os dias, a escola, a casa, o espaço externo ele não é tão programado, a criança precisa explorar ainda, né? Tá meio aberto, assim. Eu acho que hoje, principalmente no pós-pandemia, eu diria que para a primeira infância, uma coisa fundamental é a criança poder brincar com o corpo todo. O que eu quero dizer com isso é dela explorar grandes movimentos, coordenação motora grossa, que a gente chama, que é a coordenação, os ombros e o quadril. Para ela conseguir usar muito isso, ela precisa de espaço, ela precisa poder correr, essa coisa do próprio peso é importante, então ela conseguir ter desafios para se arrastar ou para se pendurar, sentir o próprio corpo. Tem um item que eu estou achando super legal, que é diferente dos trepas antigos, que são aqueles quadrados assim só, ele tem formato de meio círculo, assim. Ele é todo um domo. Esse é genial, a exploração de corpo que se pode fazer nesse espaço. Mas na Holanda, de fato, tem parquinhos incríveis, só com um grande tronco de árvore no chão, que a criança usa aquilo já para, né, para ela se equilibrar lá em cima, andando, ela deita ali toda desengonçada, então tem vários estímulos aí. Mas eu diria que hoje fundamental é poder permitir que a criança possa usar o corpo todo. Balanço também é uma coisa super bacana. Quando a gente fala do balançar, eu acho que todo mundo tem uma recordação da própria infância de quanto era gostoso balançar. Uhum. Tem uma questão do ritmo do balanço e do pêndulo
que também é muito potente para as crianças do espectro autismo, por exemplo, porque ele ajuda esse vai e vem ritmado, ele ajuda que a criança vá se organizando neurosensorialmente. Então, quando a criança está em crise, a gente fala que ela está desregulada, esse estímulo é super importante para ela voltar a se organizar novamente, para daí estar disponível. Isso vale para a gente também, com certeza. Naquele dia, tem aqueles balanços que são feitos com tecido mais elástico, um tecido acrobático. Sei. E ele é mais potente ainda, porque você coloca a criança lá dentro, ela acolhe, o tecido acolhe a criança e aquilo organiza todo mundo, assim. Se a gente está num dia de muito estresse na Avenida Paulista, põe nesse balanço no parque, que daí fica Ver os balanços lá que nem o Google faz. Isso, muito bom. E olha só, nos meus cursos, vamos dizer, quem já frequentou meus cursos ali, eu projeto os playgrounds de uma tal forma que a criança tenha que dividir o mesmo equipamento com uma outra criança que ela nunca viu na vida, né? Então, eu sou super a favor dos brinquedos de eucalipto tratado, vamos dizer, né? Porque é o pior condutor de calor que existe, né? Porque Muito esses bom, de né? ferro, às vezes, não estão na sombra e a criança até se queima ali nos canos, né? E muitas vezes eu condeno até a balança, porque eu quero que a criança divida o mesmo equipamento com uma outra criança que ela nunca viu na vida. Então, vamos dizer, tem aqueles trepa-trepa, né? Vamos dizer, aquele monte de cano, assim, tal, onde a criança faz aquela interpretação visual e ela já vai sentar lá em cima, vamos dizer, é a pedra do gavião, né? E, como ela chegou lá, vamos dizer, é uma conquista, então aquilo lá é meu, tá? O outro menino também quer sentar ali na pedra do gavião, mas ele não vai deixar. Então, essa negociação, vamos dizer, assim como o gira-gira, assim como outros equipamentos de eucalipto tratado, faz com que a criança tenha que fazer daquele equipamento um resultado comum. Sim. Eu acho que, primeiro, eu queria comentar sobre esses brinquedos de ferro. É impressionante o despreparo, no meu ponto de vista, quando você coloca um parquinho de ferro em um ambiente. Porque ele, de fato, ou ele é muito gelado em alguns momentos, mas, em geral, ele é extremamente quente, né? Eu acho que talvez eu vou ser um pouco rigorosa demais, mas eu acho que é um tremendo desrespeito, assim. Eu acho que, primeiro que ele tem um convite natural, porque tem um parquinho lá, a criança vai, e ela vai tentar ir de novo, de novo, apesar do super calor da peça. Então, eu acho que isso, sou muito mais a favor dos parquinhos, exige uma manutenção, né, dos parquinhos de madeira, de eucalipto tratado, mas eu acho que tem aí uma questão importante de ser considerada. Essa questão de ser meu, de estar lá em cima, em algumas idades especificamente, isso vem muito mais à tona, né? Mas eu acho que daí, quando a criança está preparada para esse contato social, o conquistar lá em cima e fazer daquilo uma grande espaçonave e viajar junto para outros lugares também, é super, super poderoso, né? Uhum. Sem dúvida nenhuma. E você acredita que para a gente projetar, assim, para pensar num parquinho, é muito mais rico, então, não colocar tantos brinquedos, mas quase que fazer uma criança subir na árvore e ter um gramado para correr, do que esses brinquedos estimulantes. Seria isso? Olha, eu tenho uma pessoa de muita referência hoje, uma abordagem, que é a abordagem de Amy Pickler. Amy Pickler era uma médica húngara que trabalhou por muito tempo como pediatra, e ela conduziu um estudo que mostrou que por muito tempo, que crianças pobres tinham muito mais possibilidades e se machucavam muito menos
do que as crianças muito ricas. Estou falando de uma forma um pouco simplificada sobre o estudo dela, mas o que ela apontou é que as crianças que têm uma supervisão muito rigorosa, cuidado, almofadinha aqui, deixa que eu faço você, eu seguro na sua mão para você subir, não, cuidado, não sobe, etc. Que quando elas se percebiam livres do olhar do adulto e da supervisão, e elas iam tentar alguma coisa, elas não conheciam o limite, não conheciam o próprio corpo, não tinha força desenvolvida, a coordenação motora, e quando elas caíam, elas paravam no hospital, porque tinham quebrado um braço, porque não. Isso ocorre com crianças super protegidas. As crianças que têm mais liberdade e autonomia desde o princípio, até por conta disso, a M. Pickler desenvolve todas umas peças para que as crianças, logo que conseguem engatinhar, já possam subir em alguns lugares. Essas aí se desenvolvem de uma forma muito mais poderosa, porque elas sabem a força que ela precisa para segurar o próprio corpo. Elas sabem a amplitude do movimento, ela sabe se equilibrar, ela sabe... Então, quanto mais a gente permite que as crianças possam explorar tudo isso, muito melhor. Eu acho que quando a gente põe um trepa-trepa, um gira-gira e um balanço no parquinho, a gente está pensando algum tipo específico de criança com um tipo específico de habilidade. Ela sabe sentar sozinha no gira-gira, ela sabe se segurar. Mas eu acho que a gente pode começar a projetar coisas, por exemplo, que é, por exemplo, um caminho tortuoso, só um caminho tortuoso. Uma criança que acabou de começar a andar, aquele caminho tortuoso é uma coisa gigantesca de bacana. Então, eu acho que tem diferentes formas da gente pensar. O parquinho não é só... eu acho que precisa pensar nas diferentes idades, então, quando está engatinhando, como pode ser esse parquinho? Depois que aprendeu a andar, como é que pode ser esse parquinho? Já sabe se segurar, como é que pode ser esse parquinho? Então, acho que tem umas formas super... Né? A gente tem que ampliar um pouco. Alternativas, assim. Você falou que a primeira infância vai de 0 até 6 anos de idade. E a segunda infância vai até quando? Porque hoje, praticamente, uma criança com 8 anos já tem opinião formada, já está batendo de frente com os pais, né? Mas ela não conhece o próprio corpo. Ela não tem força para se segurar. Ela tem problemas psicomotores importantes, lateralidade, tem umas questões... Então, assim, quando a gente brinca com toda essa potência do corpo do 0 aos 6 anos... Eu tenho um corpo muito... Essa coisa de esquema corporal está muito bem solidificada no cérebro. A criança que ficou muito sentada fazendo atividade, ou assistindo, ou jogando videogame, ela deixa de desenvolver grandes partes do cérebro que depois vai aparecer. Então, ela tem dificuldade de entender o que é B, o que é P, o que é B, D, P, Q, porque ela não... Primeiro, ela precisa explorar tudo isso no próprio corpo, porque para ter a noção cognitiva do B, do P e do D, para entender essas coisas, ela precisa primeiro sentir no próprio corpo, e ela sente no próprio corpo brincando, porque ela tem que pegar naquele lugar, e depois nesse lugar, para se segurar. E é assim que, pouco a pouco, ela vai conseguindo formar essas coisas no cérebro para depois conseguir avançar na alfabetização. Então, tem até um livro que fala crianças com opinião formada muito cedo, são crianças pouco desenvolvidas na atividade física. Sim, no corpo e na propriocepção e neurologicamente falando, com certeza. Deixa eu abrir um parênteses aqui, posso, Manza? Porque a gente acabou de voltar ali para a sua stand, que nós estamos fazendo na Expoflora. Olha aí, gente, a Expoflora, né, que começa ali no final desse mês e vai pelo mês de setembro inteiro, é uma grande feira aqui em Olambra, onde a Estela tem uma stand. Na mostra de paisagismo. Na mostra de paisagismo, exatamente. Que só foi possível com a ajuda dessas duas pessoas, né? Muito bom.
Mas temos alguma pergunta aqui, é isso? A Joyce, na hora que você estava falando, a Joyce comentou, super concordo com essa fala de vivenciei isso faz alguns dias. Você quer compartilhar essa vivência, Joyce? Pode abrir o microfone, Jéssica. Olá, boa noite. Boa noite. Boa Eu, noite, eu digo Joyce. que eu vivenciei porque foi com meu filho mesmo, né? Assim, a gente tem esse convívio na roça e tudo mais, mas eu percebi essa diferença quando nós fomos pescar em um local aqui próximo e tinha crianças que vivem na beira do rio, né? São como que se fossem ribeirinhos. E chegou lá, eu falava assim, Taylor, cuidado com isso, o nome dele é Taylor. Taylor, cuidado com aquilo. Taylor, não corre assim. Ó o bicho, a onça, que é um lugar que tem muita onça. E as crianças corriam naquilo ali desesperadamente, pulavam na água. E eu observava meu filho, né? Taylor, cuidado. E ele, às vezes, ia correr e caía. Os meninos penduravam na árvore, ele ficava receioso de subir. Então, eu vivenciei isso, apesar de não ser muito presa. Eu não me acho tão presa, mas, assim, já teve uma diferença, assim, bruscamente. Eu achei uma diferença muito brusca da vivência dessas crianças que vivem pendurado na árvore, dentro do rio, sem acompanhamento ali. Então, imagina agora, eu fico imaginando, né, crianças que não têm, de fato, essa vivência do apartamento para a escola. E nós temos sítio, temos essas coisas, então todo final de semana estamos no sítio, brinca na terra e tudo mais. Só que de mim para essa outra comunidade eu já vi diferença. Agora eu fico pensando nas crianças que de fato não tem sítio, não tem apartamento, só tem a praça. É muito grande a diferença. Tem que cuidar muito bem dessa praça para elas poderem ter toda essa experiência aí também, né? Isso. Mas olha, e aqui no estado de São Paulo, 97,5% da população mora na zona urbana. Você pode ver. Praticamente 2,5% da população tem que produzir o alimento não só deles, como da esmagadora maioria do pessoal que mora na cidade, né? Então, o que está nascendo são verdadeiros urbanoidezinhos, coitados, não é mesmo? Então, mas está aqui a Estela para nos mostrar o quanto que o paisagista tem que intervir nessa coisa, né, Estela? Puxa a orelha deles, quem está escutando. Eu acho que tem uma responsabilidade, jogando para vocês, tem uma responsabilidade grande aí. Eu acho que tem uma diferença gigantesca que a gente pode fazer, que o paisagismo pode fazer na vida das crianças, e é super necessário, porque elas de fato estão vivendo num ambiente extremamente sintético, né? E que não contribui. A gente está aí com uma epidemia gigantesca de crianças laudadas, que é uma coisa impressionante, impressionante. Tem muita criança já na primeira infância chegando com laudo médico dizendo que ela é hiperativa, que ela tem autismo, que ela, etc, etc. Então, mais urgente ainda é a gente conseguir criar espaços que permitam que essa criança explore esse ambiente mais natural. É tirar elas dessa Avenida Paulista e jogar elas nesse ambiente que traz tranquilidade, que traz calmaria, que traz estímulos super positivos para. Não tem como, se a gente pensa no ambiente urbano super poluído em termos de estímulos sensoriais, muito barulho, muito, por mais que eu esteja numa floresta mais florestada possível, não do mais urbano, super urbano, a floresta mais florestada, não existe forma de aquilo super estimular a criança, não tem como. Então, o ambiente natural é riquíssimo e super necessário para as crianças. Não só para elas, né? Para a gente também. Sim, sim, para os pais também, né? Vai, Joyce, queria falar? É mais um questionamento, assim, sabe? Eu fiz meu TCC justamente voltado para essa questão de praça, né? Assim, criança, né? O uso dela pelas crianças. E, a princípio, o meu questionamento foi, né? Por que as crianças não estão utilizando a praça? Né? Por que as crianças sumiram das praças? Por que as crianças sumiram das ruas? E isso eu tô falando de, assim, interior, porque eu sou de Rondônia, então aqui é mais interior.
não comparado a São Paulo, né? E as crianças, assim, sumiram da rua. Você não vê mais criança brincando de betes. Então, é uma questão também de segurança, porque eu imagino, assim, que não adianta ter um espaço super bonito, bem preparado. Claro que isso atrai muito, né? Muda a visão, a percepção dos pais também de querer levar. Só que hoje, um questionamento que eu fiz, né? Por que os pais não estão indo? Por que os pais não estão querendo? Estão super atarefados, então o que é mais fácil é colocar a criança para assistir, né? E tá ali do lado trabalhando, é isso, e tá tudo certo, e final de semana às vezes dá uma passada lá, e também é super na pressa, não tem mais o convívio com a criança, é no celular resolvendo o problema. Então, assim, também é muito um questionamento de se perguntar, e os adultos, cadê que estão levando as crianças? Não tem mais isso, né? Às vezes, as crianças que estão usando a praça, que são mesmo, ficam lá na rua, né? Não tem muito cuidado. Os adultos também sumiram das praças, as crianças sumiram porque até mesmo essa questão de segurança, né? Tá todo mundo agora super protegendo, e a rua é perigosa, né? Tudo é perigoso, e tá todo mundo super protetivo. Assim, é um questionamento. Essa é uma questão complexa, né? Isso, é algo bem complexo. O paisagista, ele tem uma função importantíssima, né? Eu sou muito ligado naquela história que aconteceu em Nova York, né? Que, de repente, começou a aumentar ali a quantidade de homicídios, criminalidade, coisa e tal. E 2 criminologistas, eles chegaram para o prefeito e falaram assim, olha, limpa a cidade primeiro, planta flores, aonde tem concreto, planta flores, aonde tiver praça, arboriza mais, coloca um parquinho, tudo e tal, que fez descer a criminalidade em 75%, né? Agora, as nossas praças, vamos dizer, eu vejo sempre ali, que nem eu falei, só 10% tem parquinho. E os que têm parquinho, os brinquedos estão todos quebrados, né? E São Paulo, vamos dizer, sendo ainda o estado mais rico do Brasil, né, que se diz mais rico, vamos dizer, nós temos 1,19 metros quadrados de área verde por habitante. É muito pouco, né? Às vezes, um bairro, ele tem uma pracinha pequena, mas só naquele bairro moram 75 mil pessoas, vamos dizer. Olha a pressão que essa área verde recebe. E é claro que eles vão quebrar, né? Já está todo mundo meio bravo com a vida, né? Com o noticiário, com isso, com aquilo. Enfim, por isso que a gente recomenda realmente para os prefeitos investirem muito mais nessa coisa do lazer recreativo. Está aí a nossa especialista, a Estela, confirmando, né? Não, e eu acho que tem estudos, parece muito controverso, mas tem estudos científicos que realmente apontam que uma cidade passa a ser segura porque as crianças ocupam o espaço público. Então, se tem criança, vou andar mais devagar, porque tem criança. Se tem criança, opa, alerta, ela pode atravessar. Se tem criança, opa, não sei o que, né? Então, tem um senso comum de que a gente tem que proteger as crianças. Então, se a gente provoca com o espaço público o habitar da criança nesse espaço público, eu acho que a gente tende... Parece controverso, mas eu acho que é uma briga bem interessante de ser feita. Vamos colocar essas crianças para ocuparem. Vamos trabalhar, pessoal, vamos trabalhar. Margarete. Oi, Margarete, abriu o microfone? Agora abri. Você sabe que, assim, eu sou uma entusiasta do paisagismo, e eu aprendi há muitos anos atrás com esse careca aí, que a gente precisa muito do paisagismo em todos os sentidos. Então, sempre assim que eu tenho tenho tido oportunidade de implantar meus projetos, sejam em empresas, sejam em residências, em instituições, eu invoco muito essa questão do bem-estar, que eu acho que nada melhor do que sentar no pé de uma árvore e ficar lá, né? Olhar o sol, olhar a paisagem, os pássaros. Nosso bem-estar passa muito por isso. Fico muito feliz, Estela, de ver uma profissional como você, sabe, voltar para o país, trazer todo esse know-how, porque se precisa muito disto aqui,
tá? Nós temos muitas pessoas diplomadas, cheias de, sei lá, de palavras absurdas e que teriam condições de fazer muitas coisas melhores, muitos espaços melhores, nas cidades, nas Verdade. instituições, nas escolas. Eu tenho um filho hoje de 26 anos que eu criei solto. Pensa num bicho solto, mas tão solto que ele não gostava nem de usar a falda. E ele falava que era a falda, não quero mais falda, não quero a falda, tira a falda. Ele odiava as fraldas. Então, eu acho isso o máximo, nós conseguirmos realmente trazer para os nossos filhos, para nossas casas e para as nossas famílias, e transformar realmente a responsabilidade dos pais, porque nós somos os responsáveis em melhorar a escola, nós somos responsáveis em melhorar o ambiente em que vivemos. Educação E, é e transferimos isso para os outros. A única crítica que eu tenho a você, Estela, posso? Por favor. Eu sou terrível, porque o Augusto sabe que eu só entro, né, chutando o pau da barraca, mas não vou chutar o pau da barraca. A única coisa, Estela, é o quê? Reveja essa live depois e elimine do seu vocabulário, eu acho. Esse é o país do achismo. Sempre que vem um profissional com o seu calibre e você fala, eu acho que tem, eu acho que sou, eu acho que faço, eu acho que é, isso derruba todo o nosso trabalho de implementar coisas que realmente façam a diferença. Então, reveja essa live Boa dica. e tire essa palavra eu acho do seu vocabulário, porque eu acho que você tem, eu acho, né? Você tem um currículo para mudar muita coisa. E a gente Eu precisa também de acho. pessoas. Você também acha? Não, você tem Eu também certeza. acho. Se você não tivesse certeza, você não trazia ela. Porque se você olhar o que você fala, não tem achismo. Você eliminou o achismo. A gente tem que Mas eliminar foi esse uma boa achismo. sugestão, né? A gente às vezes nem percebe que a gente fala, e, na verdade, a Estela tem Eu me, muita propriedade. eu me policio muito nisso hoje, Estela. Me policio muito, porque é uma palavra que enfraquece todo esse know-how que você traz e que você pode colocar nesse país que ele precisa. Nós precisamos, as cidades precisam, as crianças precisam, as escolas precisam, os condomínios precisam, com segurança, sem segurança. Amei, tá? E que realmente traga muita coisa boa para a gente. Obrigada, Beijo. Margareth. Agora, veja já o espaço, né? A ideia do Estácio é justamente trazer essa provocação, né, Estela? Foi por isso que a gente topou participar com ela, porque a gente acredita que isso tem que ser realmente provocado, né? Aliás, Tânia, oi, pode falar. então, só para que a gente está chegando perto ali da uma hora, então, é, a Estela também, ela é empresária, tá, gente? Ela tem uma empresa que chama Holly Toys, não é isso? Fábrica de ideias. Fábrica de ideias. Fantástica, Então, fala um pouquinho sobre isso. Depois a gente vai para a pergunta da Não é Dani. pergunta, é um comentário. Ah, um A comentário. Tânia Regine fala, aqui em Arthur Alvim tinha um lugar bem perigoso. Moradores fizeram uma pesquisa aberta ao público, pesca e solta, a criminalidade sumiu. Junto veio uma pequena praça. Isso estou falando da zona leste de São Paulo. Olha que depoimento legal, Olha que Tânia. legal. Obrigada por compartilhar, Tânia. legal. Contribuiu, sem dúvida. Muito legal, Tânia. Antes de mais nada, Margareth, obrigada. Vou me policiar para tirar esse achismo da história. Não, tem, de fato, muitas pesquisas que comprovam tudo isso que a gente está falando aqui, e eu acho que estou muito feliz de poder... Estou muito feliz de poder contribuir para essa discussão entre paisagistas. Não é a minha área,
eu acabo falando um monte de coisa sobre plantas, do benefício das plantas, da natureza para as crianças, mas vocês teriam propriedades muito maiores para dizer tudo isso, mas eu estou super à disposição para contribuir com o trabalho de vocês, para a gente pensar esse brincar de diferentes formas dentro do paisagismo. A gente eu tenho uma empresa que hoje chama Fantástica Fábrica das Infâncias, a gente produz uma marca própria que é a Oli Toys, mas também já vem produzindo outras coisas. A grande preocupação sempre é a gente trazer um brincar que possa ser harmônico, em vez de ser hiperestimulado, e um brincar que possa ser potente para o desenvolvimento infantil. E a potência tem muito a ver com esse ambiente natural, porque a potência ela não é enquadrada pelo adulto. O adulto fala, você brinca desse jeito com essa coisa. Aqui está um manual de brincar. Os brinquedos vêm com um manual de brincar. E a natureza, ela é um brinquedo super potente, ela não tem manual. Então, a gente estimula aí conexões nervosas, conexões neuronais rizomáticas, que é muito mais potente do que um manual enrijecido. Então, eu acho que tem que pensar dessa forma também nesse brincar. O gira-gira é muito legal, o balanço é muito legal, o trepa-trepa é muito legal, mas o brincar é muito mais potente que isso, e com elementos naturais fica ainda muito melhor. Eu queria ainda, eu estava na minha cabeça que eu precisava falar uma coisa. Bom, 42ª Expo Flora é a maior exposição e feira de flores da América Latina. Eu provoquei o Gustavo e a Martina a fazerem comigo esse espaço. A gente está com árvores nativas, está um espaço bastante legal, e esperamos vocês aí para vir conhecer esse espaço. A ideia da árvore nativa não é essa bandeira, né, que todo mundo defende, que tem que ser nativa, tem que ser... Não é essa a ideia que a gente está trazendo, até mesmo que a gente contra esse radicalismo, né? Mas é nativa no sentido do que é natural, né? Do espaço, da criança estar nesse espaço, nesse subbosque, na medida do possível, estar descalço na grama, né? A Estela criou um espaço lá do brincar na água, que ela mesma pode falar o quanto que isso é importante para uma criança, principalmente. Eu ainda chamo de especial, você já fala outro nome, né? Mas, assim, eu não sei vocês, mas eu tenho uma coisa muito forte, que é no momento de estresse, eu não tenho um bosque perto de mim, mas a água me ajuda muito a me regular também. Sabe quando você precisa falar, eu não sei vocês, mas eu tenho isso, eu falo, nossa, eu vou tomar um banho. Ou mesmo com o meu pequeno de 5 anos, ele está no momento de extrema exaustão, eu falo, Dante, vamos tomar um banho. Aí ele toma um banho e ele se organiza, ele dá mais conta de mais uma horinha de jantar tranquilo e não super estressado. Então a gente criou mesmo esse espaço, é uma lâmina fininha de água, daí não sei se vem na memória de vocês, mas na minha vem de você sair correndo depois do momento de chuva, e você vai na poça e vai... Poça d'água. Fizemos isso, né? Fomos em sítio, né? A gente brincou muito disso, né? Muito, A chuva era para ver a água ainda. Mas isso no ambiente urbano também é possível, né? Poder brincar com ela, com a água. A gente só tem que permitir que as crianças brinquem. Aí é a vez do paisagista de novo, né? Nós tivemos agora no último congresso, né, a Juliana Castro, uma paisagista que trouxe isso muito claro, né? O elemento água em praças, que ela se transforma em outro espaço, ou seja, a água some, e você cria outros espaços em outras épocas, ou à noite para, sei lá, trazer uma banda, um concerto, uma pista de dança, mas que durante o dia, no dia de sol, tem uma lâmina de água para que as crianças possam andar descalço, se molhar, né? Não é uma água comprometedora de afogamento, é uma água realmente perceptível para o brincar, né? Por isso que chama waterfooting. É O waterfooting é o chutar a água, né? E aí, claro que outra criança vai se molhar também, ela vai chutar de volta, né? Então, é uma forma também sobre de... isso.
Sobre essa coisa de se chutar, e essa água, e essa terra, e essa coisa da natureza, tem uma coisa importante, eu acho que às vezes a gente esquece. É só colocar a criança embaixo do chuveiro que dá para limpar a criança. Ela é lavável. Ela é lavável. Não tem problema, não é? Ai, muito legal, muito legal. Então, pessoal, aí, como esse tema é um tema muito interessante e pode ter muita coisa que pode nos ajudar como paisagistas, a gente convidou a Estela para fazer mais 2 lives focadas para o trabalho do paisagista agora. Uma só sobre jardins residenciais, onde a gente vai tentar trazer os elementos muito importantes para a criança em formato de jardim, né? Que acredito que seja a live da próxima semana, e depois, na outra semana, a gente quer trazer até mais uma convidada para fazer esse mesmo pensamento e essa mesma identificação de oportunidades para praças públicas e para locais públicos, né, Estela? Como é que ela chama a tua colega, que esteve na Austrália, esteve em Londres, esteve não sei aonde e tal? Uma experiência nisso, né? Ela nem, pô, a gente nem falou com ela ainda, mas... Mas ele vem, tem que vir na mar, vai no laço. Ela tem uma experiência interessante na Austrália, a Thaís. Isso. Então, a ideia é que vocês já estão convidados para as próximas edições, né? Que a gente vai fazer coisas mais profundas, já atingindo e pensando, dando ideias criativas e conhecimito, né? Para poder aplicar essa coisa tão importante para as crianças. Vamos mostrar, inclusive, alguns equipamentos, né? Isso. Algumas ideias para os paisagistas também, né? Principalmente equipamentos de madeira, né, gente? Antigamente, as crianças não sabiam brincar direito, a criança brasileira, vamos dizer assim, né? Mas é muito melhor do que segurar um cano quente, né, gente? Aquele negócio lá, sentar no gira-gira ali e queimar o bumbum, né? Vai ser muito legal. Semana que vem, terça-feira, 7 horas. Margarete quer mais uma palavrinha. Aí, Margarete. Eu? Nossa. Levantou a Mas mão para aqui. piorar, não bastava ser de ferro, agora estão fazendo de aço inox. Que é mais chique, né? É mais chique e segura o calor por mais tempo. Valeu, pessoal. Estela quer fazer um comentário ainda? Eu agradeço muitíssimo, acho que eu estou me envolvendo aí num grupo de experts em outra área de atenção, mas eu acho que essa é tão urgente para mim e tão necessário essa discussão de criança e natureza que estou aqui dando a minha cara a tapa. Semana que vem, na outra, vai ser pior, porque daí a gente realmente vai entrar na área de paisagismo, mas eu prometo não achar um monte de coisa, mas cutucar os paisagistas muito a partir da minha perspectiva. Legal, vai nos trazer elementos, né, que vai facilitar as nossas escolhas e ser mais assertivo para atender essa criança. Só última pergunta, Estela, quando você falou que as crianças hoje são muito mais laudadas, isso é porque os médicos têm mais conhecimento ou as crianças estão realmente em mais crise para serem laudadas, autistas? Essa pergunta a gente pode ficar discutindo aqui por muito tempo, mas eu acho que são vários fatores. A gente tem mais acesso à informação. É importante dizer que para a criança receber um laudo, para ela ser efetivamente diagnosticada, a pesquisa que é feita por vários profissionais, ela é bastante extensa, demora várias sessões para ela receber um laudo. Um laudo não é dado depois de 15 minutos, isso é uma coisa importante, de uma conversa apenas. A gente tem crianças no ambiente muito mais sintético, a gente tem crianças que são hiperestimuladas, muito mais, o ambiente está muito, né, a gente está falando de espaço físico agora, é muita hiperestimulação, a gente não permite que a criança tenha momentos de ócio, a gente super agenda, que as crianças estão com agendas de adulto, assim, ela sai da escola, vai para o almoço, vai para o inglês, vai para o judô, vai para a psicomotricidade, depois ela vai para o céu, depois ela... Então, assim, eu acho que a gente tá com umas questões importantes.
A boa notícia disso tudo é que na relação adulto-criança, o adulto da relação é o adulto. Então, a gente que é responsável por essa mudança toda não vai vir da criança. Então, está nas nossas mãos aí mudar toda essa questão, né? É tirar um pouco o celular dos adultos também, no momento que está com a criança, né, Estela? Porque isso também é muito. Você vê, né? Pai, eu posso dizer que de perto, né? Nós temos um pai não muito presente, mas quando está com a criança, ele está com o celular na mão, o tempo todo com o celular na mão. A criança brinca e tal, mas o pai está independente. O pai não está brincando com a criança. O pai está no joguinho. Tá no joguinho, sei lá o que ele faz. Verdade. A gente está chegando no limite aqui Tá certo, Dante, está acabando já, Dante. Manda um beijo para todo mundo. Manda um beijo para todo mundo. Gente, obrigada. Muito obrigada, gente. A Juliana colocou um comentário aqui. Pois é, diz o Vladimir Safatli que se por um lado o diagnóstico traz oportunidade de tratamento, por outro busca estar mais próxima de uma defesa sobre uma violência da sociedade em relação aos diferentes e diferenças. Olha aí. Ó. Essa discussão Obrigado pela contribuição. Importantíssima de ser feita, Juliana. Obrigada. Eu acho que é bem isso mesmo. A gente traz questões de deveres e necessidades de muito, né? Do poder público de fazer alguma coisa, dos próprios pais de fazer alguma coisa, das escolas de fazer alguma coisa. É importante mesmo. Bacana. Vamos discutir isso mais e vamos trazer elementos, né? Nas nossas próximas lives, vamos trazer alguns elementos, tá bom? Pessoal, boa noite. Um abraço, né? Grande abraço, Estela, obrigada. Manda um beijo no Dante, fala aqui. Pode deixar, obrigada, gente. Tá bom? Um beijo grande, pessoal. Boa Obrigado, semana. obrigado, Margarete. Obrigado a todo mundo aí. Um grande abraço. Obrigada. Tchau.